Você está pensando que é do dia para a noite que se ganha dinheiro com o negócio? Eu falava, cara, mas eu estou com um conflito interno. Porque tudo bem que a gente não vai viver bebendo champanhe, mas eu não consegui nem pagar as contas, tem um contrassenso. Não tá certo. Uhum. Como eu, empreendendo, produzo menos resultado do que quando eu era empregado. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, tudo bom? Papo à Vista, começando o podcast da Rentalize. Você já sabe, aqui você vai ter contato com empreendedores, com histórias de sucesso, tudo isso para fazer a sua jornada ficar ainda melhor. Afinal de contas, aprender com gente que já ralou muito. E o cara que ralou muito e que hoje vem compartilhar um pouco a história com a gente é o Edmar Rodrigues. Ele é amigo meu, então posso chamar de mãozão. É um brotherzaço meu. E tem a Max Persson. A Max Persson, você sabe o que ela faz? Você sabe o que ela faz? Ele vai explicar pra gente. Cara, bem-vindo àquele soquinho tradicional. Salve, Júlio. Obrigado pela honra de participar. Tudo de bom? Poder compartilhar dessa jornada legal que você está construindo aqui, que é oportunizar as pessoas terem acesso às vivências. Eu digo que isso aqui seja um ganho de salto temporal. O que eu levaria talvez tempo ou não conseguisse percorrer, a gente empresta ou doa para quem está aí poder, de repente, usar a parte disso para poder melhorar a sua jornada. Muito bom estar aqui. Você vê, né? Falou bonito. É realmente aprender e ganhar tempo com isso. Cara, eu queria já falar da Max Persson, que é uma empresa de comunicação multicanal. Você vai explicar, você vai ter essa oportunidade aqui de explicar bem detalhadamente. Mas eu queria começar voltando um pouco no tempo e contando a sua jornada. Como é que você começou? Que curso você estudou? Tá. Olha, Júlio, era 16 de agosto de 1981, perto do meio-dia, minha mãe partiu para o hospital. E aí, anos depois, eu tive contato com uma insatisfação. Eu trabalhava numa empresa que já fazia uma comunicação, e agora eu sei disso, por um canal que eles chamam, hoje a gente chama de Allned Media, a Stamp, fazia camiseta. E aí a gente já fazia uma peça de comunicação, porque lá em 1999 até 2002, fazia sentido se comunicar através de peças como essa. É verdade. As pessoas eram pequenos Outdoor. displays de mídia, era human display, posso chamar assim, na rua. E a gente fazia peças para que as pessoas estampassem sua mensagem, seu anúncio ali. E você fazia o que lá? Arte, venda? O que era seu papel dentro dessa empresa? Cortar a camiseta. Olha só. Era um estivador. Você acha que eu fiquei assim como? Crossfit? Não, crossfit é um rolê agora. Lombando rolo de malha, bicho. Tá brincando? Sério. A gente cortava até 10 mil camisetas dia de uma maneira bem artesanal. E você sabe que Esticava eu o quero tecido entrevistar o e pessoal da cortava. Stamp aqui. Massa. O Cláudio, o Júnior, a Ana, são ótimas pessoas. Agora a segunda geração, né? Que tá tocando o negócio lá. Faz todo sentido. E depois que eu estive lá, eu já tinha uma simpatia por a questão da comunicação, porque eu via as peças serem impressas. E aí eu fui buscar uma vertente para isso. Por acaso, eu fui parar numa gráfica expressa, no Goiabeiras Shopping aqui. E lá eu tive contato com isso. Passando por lá, depois de um tempo, eu fui para uma empresa de comunicação visual que produzia adesivos. Legal. Acho que eu encontrei um amigo meu lá em 2002, entendeu? Lembro. Era um ambiente bem have fun. Bem have fun. E aí a gente tinha ali uma mistura de os caras que eram artistas com quem era empreendedor. Porque produzir adesivo e tal era uma coisa mais artística. Eu vou falar aqui da Grill Design, do Giovanni, do Marcelo. E eu tive a oportunidade, quando cheguei lá, de ajudar a melhorar algumas coisas do processo. Porque por mais que tivesse aquela vertente artística, cara, era um caos. Um caos ao ponto de o seguinte, galera, normalmente as empresas funcionam das 8 às 18. Lá abria às 9, a galera ia tomar um lanche e aí ia começar a trabalhar meio-dia. A produtividade podia ser melhor. Verdade. O dono muito empreendedor, mas com viés artista, deu para mim um pouco de autonomia. Era a época de uma campanha eleitoral do governador Blairo aqui e eu tive a oportunidade de organizar o processo de produção para ele e a gente melhorou. Dali para frente, eu fui trabalhar numa agência de propaganda. Para ir para a agência, que é o que eu queria, o emprego e não o curso, eu tive que me matricular na faculdade de comunicação. Porque eu, sinceramente, não estava muito interessado no curso. Eu queria seguir trabalhando. Aí chegaram para mim e falaram, legal, a gente acredita que você tenha condições de trabalhar aqui, mas você está cursando? Não. Então você tem que... Falou, ainda não, mas... Eu falei, não, relaxa. Eu volto aqui mês que vem matriculado. E era uma transição de fim de ano. Eu fiz um vestibular, passei, me matriculei e fui pro curso. E aí estive lá durante o tempo que precisava, passei em agência até o ano de 2010. Em 2010, o meu ex-patrão me convidou para empreender com ele numa empresa chamada M11, que já era um ensaio de marketing one-to-one. Já tínhamos um produto de cupom eletrônico que funcionava bem antes da febre que aconteceu depois.
das plataformas de cupom que aconteceram. Isso daí é cupom de desconto mesmo, cupom de desconto, né? tipo peixe urbano. Sei. Reproduzindo o modelo americano, tem Groupon, onde você acessa Groupon, entendi. peixe urbano e por aí vai. Tinha um produto chamado Cupom Web na época. E era uma empresa que tinha, por conta dos donos terem vindo de uma franquia da Microsig, que era uma empresa de software, um viés de desenvolver inúmeros produtos. Só que era aquele modelo onde o cara queria vender algo para alguém e não resolver um problema do mercado. Certo. Aí, ó, isso aí é um insight, ó. O objetivo não era resolver um problema e sim vender algo. Até que no discurso era, só que ele pulava uma etapa importante que era a validação. Eu tive uma ideia e eu vou embalar o produto. Então, ele não fazia o que hoje a gente chama de desenvolvimento Lean, que é inspirado na Toyota lá, no modelo que é o seguinte, modelo japonês de melhoria contínua. Traduzido para o nosso cotidiano aqui é R, rápido e barato. A gente não fazia isso. Ele não saía. O problema era a mobilidade. Então eu preciso ir do ponto A ao ponto B. Ao invés de fazer um skate, depois um patinete, uma bicicleta, uma moto e um carro, não. Ele ia do zero para o carro. Então você consumia muito tempo e recurso e no final das contas o problema não era resolvido com aquele carro. O pessoal não precisava do carro. Não. Ou só de uma peça de mobilidade mais barata, porque o carro poderia até servir para mobilidade, mas ficava fora do orçamento. Aí no fim das contas você não tinha negócio. E essa é um pouco da jornada. Isso durou até 2012 aproximadamente, aonde eu autonomamente abri o primeiro negócio. E aí você mudou a chave e falou, não, eu vou realmente empreender. Já começou sendo Max Persson? Não, era Inédita Mobile. Inédita Mobile. Tinha uma visão mais simplista de mercado e queria conseguir resolver uma dor de quando eu trabalhava na agência e não conseguia responder quando estava na frente de um cliente. Que era qual? Edmar, me diz quem viu a minha comunicação, para quem chegou, porque eu coloquei tempo e dinheiro nisso aí e eu não consigo ter clareza da eficiência disso, partindo da premissa que a comunicação tinha que cumprir um job to be done, um papel básico, alcançar a quem se propunha. Sim. Existia uma percepção de entrega, porque dizia o seguinte, bom, se a gente pôs uma peça de outdoor numa rua tal, a companhia de trânsito diz que por lá trafegam e era muito vago. O Ibope de São Paulo diz que na novela X que você colocou tinham tantas televisões ligadas. Mas era medida em São Paulo. Além de ser medida em São Paulo, a TV estava ligada. Você não sabe se a pessoa estava na frente da TV ou não. Se babava ou não. E sabe uma coisa engraçada, uma história que eu vi uma vez? Sabe carro de som? Carro de som hoje é difícil achar, mas no interior tem bastante. Aí um cara me falando uma vez, que ele falou, olha, quando o dono do mercado da cidade contratava, eu pegava e fazia o cara ficar andando no bairro dele mais do que no resto da cidade. E o dono do mercado escutava aquilo o dia inteiro, falava, rapaz, essa mídia sua funciona mesmo, hein? Eu mesmo escutei o dia inteiro, mas não quer dizer que o seu público ouviu. E aí ele ficava sujeito à percepção e não à medição de eficiência. Entendi. Então, trazendo para o nome técnico... Essa era a solução que você era a objetivo entregava. Início. A dor que eu queria resolver era conseguir fazer com que o serviço de comunicação cumprisse o papel de poder ser medido. Entendi. Entregar mensuração. O canal, na ocasião, usado principalmente era o SMS. Certo. Que era um canal difundido porque a gente não tinha internet móvel ainda tão fácil. Como diria o Faustão, o torpedão. Esse mesmo, meu. Ô louco, bicho. E ele foi muito popularizado aqui na América do Sul, eu diria, por conta do seguinte. Nós, brasileiros, gostamos de nos comunicar. Ele não era mais difundido do que na Europa e nos Estados Unidos, porque lá as pessoas não gostam tanto de voz. Preferem usar texto. Entendi. Mas ainda assim, a nossa criatividade permitia usar para diversos fins. Certo. Então a gente usava para anunciar. E eu acho também, não sei se eu tô certo, mas o SMS no começo, ele era cobrado por mensagem, e aí as pessoas tinham que simplificar para caber tudo numa mensagem, então começou a abreviar demais, ou era por caracteres, eu não lembro. Isso diminui um pouco a adesão, né? Muita gente faz conta, vou mandar essa mensagem, não vou gastar para responder ok, sabe? O que acontece é o seguinte... não existia muita clareza na finalidade do canal. Esse é um ponto. O que você está falando faz sentido, porque as operadoras convencionaram 160 caracteres. Ponto. E aí, por que é assim? Porque você tem um pacote de dados que tem que trafegar numa banda que era muito fraca. Lembra? Não tem internet móvel. Agora você manda um vídeo de 6 minutos para alguém no WhatsApp e você nem sente. Verdade. Então, como você tinha que trafegar dados numa camada que não tinha tanta capacidade, tinha uma comprimia. limitação. Exatamente. Outra coisa SMS sempre foi uma ferramenta de notificação e não de conversa.
Por isso que quando o WhatsApp surgiu, falaram assim, vai matar o SMS. Não, entenda a finalidade do canal. Ele é um canal de notificação, de ativação, de validação. Tanto que, quando você ativa uma conta no WhatsApp, o código vem por... SMS. O WhatsApp consome SMS, ele é uma parte que coopera. A gente vai falar sobre omnicanalidade daqui a pouco, você vai entender o contexto disso aí. Então, voltando um pouco na sua jornada e querendo perguntar para você sobre alguma falha ou alguma dificuldade ou algum problema superado nessa trajetória. Porque você passou por todas essas empresas, mas creio eu que nem tudo foram flores, né? O que teve aí de difícil que você teve que superar? Ainda não foram flores. A gente ainda caminha descalço sobre as pedras aí faz um tempo. Mas a pele do pé já engrossou um pouco mais. Já tá não cascudo. Sofreu tanto, já. Eu diria para você 2 momentos aí. O primeiro foi quando eu fui convidado para empreender na M1A1 a primeira vez. E a gente tinha muita vontade, só que nenhuma experiência. E aí a gente se metia a criar 8, 10 tipos de produtos diferentes, baseado na vontade dos donos e não na necessidade de mercado. Perfeito. Isso fez com que a gente remasse, girando o barco ao invés de avançar em alguma direção, durante um tempo até que quebrou. O que na minha visão é quebrar? E eu não tinha essa clareza. Quebra-se o negócio. Eu achava que quem se quebrava era o dono. E eu confesso que na primeira vez eu me quebrei muito emocionalmente. Por quê? Você orienta a sua vida pessoal muito em função do trabalho, você está só para aquilo ali, quando aquilo deixa de ser viável, ou seja, você não põe mais pão na mesa, a casa que eu morava teve energia cortada, e aí eu falei, caramba, não sei se faz sentido continuar fazendo isso. Em contrapartida, eu tinha um sócio que já tinha empreendido, que me dava umas duras falando assim, você está pensando que é do dia para a noite que se ganha dinheiro com o negócio? Eu falei, cara, mas eu tô com um conflito interno, porque tudo bem que a gente não vai viver bebendo champanhe, mas eu não consegui nem pagar as contas. Tem algo não está certo. Como eu, empreendendo, produzo menos resultado do que quando eu era empregado? Eu tô num conflito. E como que resolve esse conflito? Eu me desliguei da empresa, saí. Você entendeu que a melhor decisão a ser tomada naquele momento era fazer essa virada de chave aí. Porque não tem a ver com empreender, tinha a ver com o comportamento dos sócios. Tem a ver com ter humildade, se diminuir, porque tem muita gente que nessa hora, às vezes por até uma questão de ego, eu tô falando do lado não empreendedor, mas do lado humano. Tem a ver com isso, o cara reconhecer, cara, não é feio reconhecer aqui. Tem sim, Júlio. Eu digo pro seu comportamento claro que matou o negócio. O egocentrismo do sócio fundador. Eu não era o sócio fundador, eu fui incorporado para ser o braço de produção de entrega. Ele tinha um ego extremamente inflado e ele acreditava ser inteligente demais, entendeu? E as pessoas que não compravam é que eram burras. Entendi. E isso você acha que isso matou o negócio, ponto. Ok. Ponto. Tanto que até hoje ele não prosperou, por conta do seguinte... Um comportamento que valida isso que eu tô falando. Em um determinado momento, eu saí de Cuiabá e me mudei pra Brasília. Sem recurso nenhum. Tipo, sabe no desenho animado, quando o cara faz uma trouxinha? Segura assim? Aquilo lá. Eu partiu Brasília com a trouxinha, com o negócio enfiado nas costas aqui e chegamos lá. E aí a gente foi absorvido por uma agência que queria ter um núcleo digital, mas não tinha os skills ainda e no discurso a gente era bastante bom. E parecia que o mercado de Brasília automaticamente ia assimilar tudo aquilo. Na hora! E a gente ia viralizar e tal. Ficávamos na Q13 do Lago Sul. Para quem conhece Brasília, eu não conheço nesse nível de intimidade. Área nobre, QI, mas achei quadra interna do lago. Sabe? Califórnia, beira da praia. Essa região de Brasília que valia isso. Calma, o escritório da agência que a gente tinha uma sala ficava lá. Eu escrevia QI13 no cartão, mas eu morava a 28 quilômetros dali em Águas Claras. Uma cidade satélite. Saía 1h30 antes, se eu quisesse chegar a tempo, se eu me atrasasse 15 minutos, eram 3. Caraca, velho. Exato. Aí eu almoçava um sanduíche, tá? Ia na malinha ali e tal, mas eu almoçava na praça da QI13. Inversões de valores. A gente deveria ter investido muito mais em conseguir gerar valor para alguém para receber por isso, do que querer se colocar numa posição que simplesmente parecia tal. Uma validação. Que massa. Uma aula, tá? Isso aí é uma aula, é verdade. de humildade, cara. Sim, de você reconhecer sim. A solução que eu entrego pro meu cliente está acima desse status, ou desse pseudo-status, Eu né? diria pra você que não é nem acima. Eu diria pra você que a miopia e o ego do empreendedor faz o seguinte, ele não tem clareza do problema do cliente, ele quer que o cara use aquilo ali para resolver. Vou dar um exemplo pra você. Eu quero tomar água, essa caneca me resolve. Eu vinha com a taça de cristal. Não, porque você tem que beber na taça de cristal. O cara falou, não, eu estou com sede. Eu não estou colecionando uma peça. Não, porque se você não beber na taça de cristal, não serve. A gente ficava nesse conflito e no conflito o negócio não acontecia. Quando você não vende, coisas terríveis acontecem. Diria Vicente Falcone. Quando você não vende, coisas terríveis acontecem. Fechando esse ciclo,
Nesse intervalo eu durei 10 meses em Brasília, uma cidade incrível e tudo mais, e eu decidi sair e voltar. E eu entendi que o problema não era o tipo de serviço, o problema não era empreender. O problema era o comportamento e a gestão que não existia por parte dos sócios. E como era uma gestão compartilhada entre 4 caras, era muito cacique para pouco índio. Eram 4 sócios e 3 pessoas trabalhando na empresa. Um só dizia que trabalhava. Então, mas isso não vem ao caso agora. Então, o problema foi que a gente tinha esse conflito e eu decidi me retirar. Fiz uma carta para o sócio fundador, disse para ele que eu tinha interesse em me desligar, não abri mão de receber o que deveria ser Prolabore. Saiu na boa. A gente trabalhou e eu só queria não parar de perder. Eu não estava mais somando com o que tinha perdido, eu queria parar de perder. O ativo era tempo. Foi quando eu voltei para cá e decidi abrir a Inédita. Aí a Inédita Surgiu. Mobile. A Inédita Mobile, a gente vai falar depois do intervalo. Vamos tomar uma água. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. De volta com o Papo à Vista, hoje eu tô aqui com o Edmar Rodrigues, da Max Persson, comunicação multicanal. Mas agora eu quero falar da Rentalize um pouquinho, né? A Rentalize pode ajudar a sua empresa na hora de fazer a antecipação dos recebíveis e transformar o dinheiro, a sua venda, a prazo em dinheiro à vista. A gente também conta com crédito consignado para empresas privadas. Você que quer saber um pouco mais, entre no nosso site rentalize.com.br que a gente vai te atender. Continuando aqui, cara, o papo com você. Manda aí. Muito boa, essa jornada tá demais. Eu me interesso por histórias, biografia, e apesar de eu te conhecer pessoalmente, né, até falei aqui no começo, esse cara, o apelido dele é Mãozão. Mostra aí por que será. Por que será? E eu lembro que você também foi pra Curitiba uma época. Foi depois. Tá sempre, sabe, sempre antenado com tudo isso. E a gente parou no primeiro bloco na hora em que você fez a transição pra Inédita. Mas eu quero dar uma acelerada nisso porque eu quero falar sobre a Max Persson. Massa, vai ser breve, vou fazer uma transição. A Inédita foi uma clareza que eu tive do seguinte: se eu conseguir cumprir uma missão básica de entregar um serviço de mídia, de comunicação que o cara consiga medir, eu consigo ter alguma aderência de mercado. Legal. E fiz isso por 3 anos. Então atendia que normalmente a empresa, o varejista que queria anunciar diretamente, às vezes para uma lista dele ou para alguém que eu fornecia. Então eu tinha reunido uma lista de pessoas ali, inicialmente com 100 mil. Em 2015 a gente já era 1 milhão, então era uma audiência bem relevante. Demais. E ele conseguia segmentar o público. Qual é o ponto de transição? Eu comecei a perceber que eu não conseguiria dar escala e nem nível de personalização ou relevância para a comunicação, porque a audiência era feita, a comunicação era sempre feita para uma audiência minha. O que eu estou querendo dizer? Hoje, faz sentido você falar com quem é o seu cliente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu traduzir isso aí. O cara tem o cliente dele. Na hora que ele contratava o serviço, você usava a audiência que você tinha. Exato. E aí isso não tem a mesma eficiência do que falar com aquele cliente que ele tem. Por vários motivos. Entendi. Mais pra frente a gente vai falar de uma coisa chamada sincronicidade. O que é isso na prática? Quando eu começo a falar com alguém que nunca teve contato com a minha marca, a taxa de conversão vai cair. Sim. Existia um momento, um pico ali, eu diria que foi em 2013, 2014, que a gente teve um favorecimento na economia, então as pessoas estavam com um poder de compra enorme. E a gente quase que surfou uma onda. Vou dar um número para tangibilizar isso. Mercado automotivo, concessionária Renault, 5 mil mensagens disponibilizadas, 280 ligações feitas a partir do call to action, da chamada para ação. Traduzindo, um SMS chegava com o número de telefone, o número ficava clicável, a pessoa apertava o botão e chamava a concessionária. Caía já para um vendedor, desculpa, quase bati aqui. Caía já para um vendedor atender. Caía para o vendedor. O cara que contratava media isso. Eu fui chamado nas concessionárias que a gente atendia na época mais de uma vez. Entre Globo e o serviço que a gente fazia, a gente ficava em primeira e segunda posição. Tá brincando. Só que com 1/10 do investimento que ele fazia. Sim. E qual é o indicador? Não, porque o cara colocava propaganda, equipe na Fórmula 1 e tal, e você mandava esse SMS, a empresa daqui no caso mandava com a sua ajuda. Isso. E as pessoas ligavam para saber mais. Pronto. Ou visitavam a concessionária e apontavam o que é melhor. na entrada, que era melhor. E apontavam na entrada, naquela validação que ele fazia o seguinte: por onde você ficou sabendo da oferta? Ele dizia. Recebeu então o ele SMS. tinha um relatório depois que ele falava para mim, em que posição a gente estava. A gente tinha até umas discussões acaloradas com o cliente, que quando eu caía para a terceira posição, ele me chamava lá para me dar uma, digamos assim, prensa, para dizer o seguinte: olha, você está caindo em performance. Eu falava para mim: de verdade, então, abre o investimento que você fez em TV comigo, me dá metade do investimento que você faz lá, que eu volto isso à primeira aí é posição. garantia, hein?
Isso aí é confiar no próprio taco. Por isso que eu disse que a transição do que eu fazia antes para isso foi conseguir medir. Só que aí a gente começou a chegar no nível que precisava superar. Qual é a transição para a chegada da Max Persson? Precisava gerar mais personalização e escala. 100% do trabalho era feito para minha audiência e nós realizávamos. Eu tive ali um insight de que com a chegada do que é chamado de era pós-digital, e isso dá uns 2 podcasts, existe a necessidade de você criar mais relevância porque você se comunica. E lá ainda na agência, todo o esforço de comunicação era focado em aquisição. Vamos lá, se você tem uma empresa, está nos assistindo e pode usar o serviço de antecipação aqui da Rentalize e você está preocupado em adquirir novos clientes, eu te faço uma pergunta. Com quantos dos clientes que você já vendeu, você fala regularmente hoje? Essa é uma pergunta que eu aqui, enquanto você perguntava, eu estava fazendo na minha cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Tem esse número? Existe? Não. É não, individual. na média. Não, é individual. Nacional. Porque você imagina, tem muita empresa que a gente se relaciona... Eu te falo. Então tá bom, então vou responder o que você perguntou. As grandes companhias, e eu vou falar aqui as experiências que você tem quando você compra no Mercado Livre, na Magalu, em outras mais, isso é cultural. Eu vou vender de novo para 100% da minha base. Existe uma métrica que é o seguinte, 5% de retenção da sua carteira pode fazer você rentabilizar de 25% a 80%. Explicando esses números. Cara, se eu tenho um custo de entrada do cliente muito alto, que é o tal do CAC, Sim. que é a propaganda, que é o meu custo vendedor, de aquisição desse cara, que é a porta né? aberta, que é a fachada, que é o IPTU, você, quando ele decide comprar de você rompeu uma barreira comportamental gigantesca, porque você conseguiu quebrar as objeções e provavelmente ele viu o valor e confia e compra. Certo. Massa! Mas isso é só o primeiro passo. Só que aí ele comprou com você. E às vezes você não deu tanto valor. O que é dar valor? Pô, o cara entrou na sua loja, você perguntou e registrou o nome dele. Aquilo ali está conectado com alguma ação que estimula ele a comprar de novo. A retornar? Por que eu disse estimular? Venda é provocada. Nós somos seres que compramos não mais por necessidade ou por classe social. A sincronicidade, que é o que o Walter Longo fala no livro dele, Marketing na Era Pós-Digital, se alguém quiser ler, eu recomendo. Ele diz o seguinte, nós compramos com base no momento de vida. Isso Olha é só. Sincronicidade. Repete isso de novo, que para mim é um baita insight. Walter Longo, no livro... Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Num dos capítulos ele fala sobre sincronicidade. Que é? A capacidade de você entender o momento que a pessoa está vivendo. Legal. Como eu sei o momento que alguém está vivendo? Por exemplo, eu estou pai, você é pai de 3 agora. Eu digo estou porque daqui a pouco ele acha que ele não é filho mais, ele vai querer ir embora. Tá no mundão, hein? E aí é o seguinte, há um tempo atrás fazia sentido ter um carro menor, mais ágil, e eu poderia, por exemplo, usar boa parte do meu dinheiro para comprar coisas que eram gastas comigo. Agora, o meu arsenal de compra, o meu status de compra é orientado com base no meu momento de vida. O meu momento de vida é pai de um garoto de 2 anos. Sim. Os lugares onde eu frequento como restaurante, quando estou com ele, as coisas que eu compro são editadas pelo meu momento de vida. Com certeza. Se não tem parquinho, você não vai. Não, a gente não vai em restaurante, a gente vai em parques que servem comida. E os caras falam, cara, aquele restaurante, a comida é horrível. Tem parquinho, é nele que eu vou. Pronto. Como isso se torna uma coisa prática? Eu vou dar um exemplo aqui. No final desse podcast vai ter uma experiência que você vai poder viver um pouco disso que a gente está falando. Ô, louco, bicho! Fica até o final, que o que a gente está falando aqui vai ser posto em prática. Tá, mas aí, peraí, a gente não combinou isso. O que vai acontecer? Eu não tô sabendo. No final eu conto. Tá bom, beleza. É alguma coisa de tecnologia, de interação? Na verdade, Júlio, a gente tá falando de matar a cobra e mostrar o sabre de luz aqui. Tá bom. Você vai acessar uma página específica da Rentalize por um link que a gente vai falar no final e você vai poder viver uma experiência de comunicação multicanal que coloca em prática isso que eu tô falando, que é sincronicidade. Uau! Então as pessoas que estão assistindo vão interagir com a gente? É mais ou menos isso? Quando elas estiverem ouvindo, não importa quando seja. Que massa. Que massa. E aí você falando do momento de vida que você tá. Legal. O Mercado Livre mesmo me sugeria tanta coisa que eu gostava. Agora só cartinha Pokémon e Beyblade, cara. Eu perdi a minha conta do Mercado Livre. Você não tem mais identidade. O Mercado Livre não me conhece mais. Ele acha que eu sou uma criança. Exato. Mas voltando, a Max Persson surgiu por conta disso aí. O que a gente fazia na prática? Tinha um software que a pessoa poderia automatizar uma régua de comunicação que era motivada, ativada a partir de um evento que aconteceu. O que é um evento? Quando você passa numa loja, comprando ou não, se o vendedor registra os seus dados, estou dando dica do que vai acontecer no final do podcast, hein? Aquilo ali desencadeia uma comunicação que está
conectada com o evento que acabou de acontecer. O que é o evento, gente? Se você fez uma visita e comprou, um evento tem uma configuração. Se você fez uma visita e não comprou, é também um evento. O que eu falo hoje para os meus clientes é o seguinte, se o cara não comprou, é aí que você precisa dele. Por quê? Entendi. Você fez todo o esforço para ter a atenção dele. Lembrando... O cara entrou na sua loja, pô. A atenção é a moeda ou é o ativo mais importante Verdade. hoje. Nós estamos aqui trabalhando por atenção. É. Você está nos assistindo, você está entregando o ativo mais importante que existe hoje. A atenção. O cara tá tirando o tempo dele, parando e nos assistindo. Exato. Que E massa. aí, e a Max Persson, já que a gente citou ela, tem o seguinte slogan: toda relação começa com um contato. Significa que se eu fiz esforço para poder atrair sua atenção e tive contato com você, a partir desse contato eu oportunizo uma conversa, dessa conversa um relacionamento, desse relacionamento podem surgir negócios. Mais de uma vez, se eu dou manutenção nesse relacionamento. Tá, e na época você falou do SMS. E hoje, é SMS? Migrou? Te conto. Tá. O conceito inicial, na verdade, não era o canal. Eu vejo que hoje ainda tem uma percepção, e essa é uma missão nossa, difundir que comunicação ela é abrangente, transcende o canal. Certo. Por quê? Hoje, a Max Persson é uma empresa de comunicação multicanal, como está dito aí. O que você ouça, ou talvez ou veja na internet, é Omnichannel, que é o inglês, que é a mesma coisa. É o jeito Omni pra ficar mais chique. Isso, Omni é todos. Não, nós somos chique, vamos falar Omnichannel. Então nós somos Aqui é Omnichannel. Omnichannel. Mas nós não somos Omnichannel porque a tecnologia está aí porque é legal. Porque nós, antes de uma empresa ser Omnichannel, o cliente já é Omni-Customer. Que é multi-cliente. Ele funciona assim. A compra, até um tempo atrás, era editado pela presença da pessoa no ponto de venda. Certo. Não é mais. As nossas preferências de compra são editadas por duas coisas. A sincronicidade, que é o fato do meu momento de vida. Certo. E os meus ambientes sociais. Então, se eu estou no Instagram e sou submetido a um anúncio, ou eu vejo um amigo comentando que comprou alguma coisa, uma marca ancora a reputação do produto dela no depoimento de alguém. Do meu amigo. É por isso Esse que amigo meu é como se ele fosse um validador. Um validador. E aí, nesse intervalo acontece... Embaixador. Nesse intervalo acontecem os anúncios nas redes. Só que o anúncio está na rede social e a comunicação pode ser levada para um outro canal que é o WhatsApp. Certo. No WhatsApp, ele dá para você a possibilidade de você clicar no link e ir pro checkout exato do e-commerce daquela compra. Já, o carrinho, digamos assim. Você viu que nós falamos de 3 ou 4 canais? Então, hoje, a gente não deveria mais focar no canal. Eu vou gastar mais um conceito aqui, posso? Claro. Então, cara, existe uma coisa que é chamada de Omni-Customer Centric. O seu negócio é focado no cliente. Lembra da minha história lá no começo, onde a gente desenvolvia produto e queria empurrar no mercado? Agora não é mais assim. A gente olha para o comportamento da pessoa, entende o que funciona melhor para ela e a partir do que ela nos dá de input ou de ativação, é desencadeado um processo. Você que está nos vendo vai perceber que no final você vai ter uma experiência que é guiada baseada na resposta que você nos der. Que demais isso. Cara, eu tô de boca aberta e eu não tô aqui, juro, não tô aqui querendo fazer média com você, não. Não precisamos. São conceitos muito legais, cara, e que a gente tá relacionando com isso todo dia. Quem tá assistindo tá vendo pelo YouTube, por exemplo. A gente também põe ele no Spotify, na Apple Music, mas quem tá vendo no YouTube? O YouTube é esse ponto de contato que te entende, que percebe o momento que você tá. Cara, você tá vendo vídeo de criança, você tá vendo muito galinha pintadinha, não é? É muito louco isso. Exato. O que eu quero fazer aqui, Júlio, com essa nossa conversa, e de novo, é deixar isso menos abstrato e distante possível. Olha o que o Júlio acabou de falar. Talvez você esteja no YouTube ou em outra plataforma nos vendo ou nos assistindo. Se você está no YouTube, aqui embaixo nos comentários do vídeo está o link da experiência que a gente vai falar. Quando você sai do YouTube para ir para esse ambiente que a gente está falando, você vai cair numa página web, landing page, provavelmente no seu smartphone. Quando você preencher os campos ali, já estou dando spoiler, vai acontecer que você vai ser ativado por um outro canal. Lá vai pedir para você dar um input de informação. Vai voltar um link que vai levar você para uma plataforma de autoatendimento. Por fazer isso, vai fazer com que você, dependendo da resposta que deu, receba uma chamada de áudio com uma ligação que está contextualizada com a interação. Quantos canais diferentes eu falei? Cara, perdi a conta. Porque não importa mais quantos canais. O que importa é o seguinte, eu, marca, preciso estar em todos os lugares. E aí, qual é o papel da Max Persson? Nós somos o que eu chamo de uma empresa de CaaS. C-A-A-S. Talvez você conheça o termo chamado SaaS, que é Software as a Service. Foi Só para contextualizar, que é muito termo... Calma aí, tô gastando muito meu inglês. Em inglês eu não sou muito bom, mas português eu destroio.
Então, brincadeiras à parte. O SaaS é Soft as a Service. Isso, vamos... Porque antigamente você comprava o Word, ou Excel e tal, hoje você assina. Ele virou um serviço. A Salesforce foi quem fez a transição disso. Cara, o prédio da Salesforce lá na Califórnia é impressionante. Então, a Salesforce, gente, é uma empresa que desenvolveu uma plataforma de CRM, que é uma ferramenta para ajudar a melhorar o relacionamento com clientes. E qual o papel deles no mercado? Eu diria que são 2. Primeiro, eles inauguraram um modelo onde você não comprava mais. Porque a lembrança que eu tenho, inclusive que o meu primeiro sócio foi representante de uma empresa no Brasil chamada TOTUS. Sim. Tá? Que equivale a uma Salesforce no Brasil. O que que fazia? Eu vou vender um software para sua empresa. Construa uma sala ultra refrigerada, coloque uma imensidão de computador lá dentro. De supercomputadores. Eu vou trazer um sistema para você comprar. 1/3 da empresa que fornecia ficava dentro da sua empresa durante 6 meses implementando. Verdade. Você tinha que trazer os caras para ceia de Natal, porque gerava uma amizade e tal. Tão grande. E depois a Salesforce chegou e falou, não, peraí, isso é muito caro. Eu tenho pouca penetração de mercado porque custa muito adquirir. Aí eles inauguraram o modelo de aluguel. Então você usa por um tempo. Só que aí aconteceu uma coisa. O fato de ser muito fácil comprar, ficou muito fácil sair. Aí a última camada que eles desenvolveram, que eles também fazem bem, é o tal do CS, que é o Customer Success. Trazendo para o mercado do dia a dia, quando eu me preocupo em falar com o meu cliente depois que ele comprou de mim, eu faço um Customer Success. Eu me preocupo com o sucesso dele. E nesse caso, mas Edmar, o que eu vou perguntar pro cara com sucesso? Porra, ele comprou uma camiseta. Certo. Se eu perguntar para ele se serviu ou se ele conseguiu combinar com outra peça, e se ele me responder, ele já tá me dizendo que a experiência foi boa. Se não foi, se ele me contar, entendi, massa, cara. eu já tenho também uma resposta. E aí lembra do lance da sincronicidade? Eu sei que naquele momento eu tenho um input de volta dele, isso pode guiar o que eu faço. Sim. Que pode ser uma jornada de comunicação nova para dar para ele um cupom, para oferecer um canal, que pode ser um chatbot que leva ele para um atendimento onde tem uma equipe pronta para responder, para resolver, ou eu posso simplesmente entender que eu preciso melhorar alguma coisa naquele processo, trocar aquele produto e por aí vai. Mas lembrando, é uma comunicação de 2 vias ou mais. Eu dou autonomia para o meu cliente falar. Que era uma coisa que no começo da comunicação também me deixava insatisfeito no seguinte sentido. A gente sempre produziu comunicação empurrando. Eu sempre empurrei. Certo. Sempre falei, não importa qual era o canal. Hoje se era TV, você... se era o rádio ou panfleto. Eu dou voz. Deixa ele falar. Porque, lembra da questão do contextual? Vocês vão perceber isso na experiência. O que eu vou falar na sequência depende do que você me disse. Sim. Não faz sentido eu falar só o que eu quero. Eu vou falar o que faz sentido baseado na resposta que você me deu. Massa. Isso é uma conversa. É as marcas dizendo o seguinte, olha, eu preciso conversar com o meu cliente. Só que como transformar isso numa solução escalável, personalizada e de baixo custo? É onde entra vocês. É o papel que a gente tem. Show de bola. Que acabei não dizendo o conceito de comunicação as a service, que é esse o ponto que eu queria comunicar. Não, mas você vai comunicar Boa. E vai falar muito mais no próximo e último bloco. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. Tamo de volta, Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e mais do que isso, comentar sugestões, dicas, perguntas. Eu tenho certeza que a nossa interação, tudo que eu tô aprendendo aqui, a nossa interação vai ser muito bom pro nosso programa e para você também que consome o nosso tipo de conteúdo. A ideia aqui é ter cases de sucesso, histórias inspiradoras para que a sua jornada empreendedora seja ainda melhor. Edmar, manda. A gente estava falando, cara, sobre como que era Communication as a Service. Exato. E aí, continua. Bom, as novas escolas de negócio, e eu vou dizer que novas escolas de negócio não são necessariamente as faculdades, mas são o modo de operação das empresas que estão performando no mercado, diz que every company is a media company, is a tech company, is a learning company. Trazendo para o nosso português. E, gente, eu peço licença aqui para ficar gastando esse inglês tupiniquim por conta do seguinte, a gente parece que é sofisticação, mas não é. Você tá o tempo todo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, já é o inglês. E aqui você tá conversando com Jules. Eu sou gringo, mano. Acontece que assim, parte dessa cultura ou desses recursos ou dessa metodologia que a gente usa é originada nos Estados Unidos. Por isso ela veio nomeada assim não de lá. Não dá tempo de traduzir. Não dá tempo. A verdade é essa. A tecnologia, ela flui também, tão rápido. E não faz mais sentido traduzir porque não aprender a consumir. E a gente tá falando sobre marketing. Exato. Tá aí, mais um termo cunhado lá fora. O que eu quero dizer? Que toda empresa hoje, eu digo toda, em qualquer porte, tem que exercer um esforço de comunicação, que é a parte de mídia, tá? De tecnologia e de educação. Mas que educação, Edmar? Isso não sou escola.
Vou contar o meu caso. Eu tenho um recorte de comunicação que a gente começa a construir significativamente esse ano pelo seguinte: como é que eu faço, Júlio, para um cara que até precisa do que a gente faz, mas não entende, se eu não preparei ele para consumir isso que eu estou fazendo? Claro. E você que tem um produto, um serviço específico aí, muitas vezes você precisa educar o seu cliente não para comer, porque ele já come, mas talvez você precise educar ele sobre os diferenciais que estão colocados no processo de preparação da comida. Verdade, senão o cara não vai entender. Essa é a camada de educação. Sabe, a XP fez isso. Antes dela ser uma corretora, ela ensinou o pessoal a investir. Depois, ela tinha uma massa de pessoas que sabiam o que era investir. Aí falou, tudo bem, eu sou uma corretora, invista comigo. Ela gerou autoridade, porque ela ensinou. Vou investir com alguém que me ensinou a investir. E primeiro ela formou uma base de clientes para isso. Faz sentido? Sim, a história do Benchmall é exatamente essa. Tinha umas reuniões dentro da corretora, ele chamava as pessoas para dar um curso de investimento. No final do curso, ele falou, bom, agora que vocês sabem o que é investimento, você não quer investir comigo? Ó, Júlio, eu ainda não faço investimentos em bolsa, por exemplo, só no meu próprio negócio ou em outra coisa para rentabilizar. Mas o que eu tenho conhecimento sobre é que, assim, talvez você valide isso comigo. Até um tempo atrás, o modelo de investimento era assim, o gerente era o cara que investia para você. Falou, você tá com dinheiro parado aqui. Você delegava essa... vamos botar numa aplicação aqui que, na verdade, talvez quem mais se beneficiasse fosse ele que batesse a meta. Com certeza. Aí a XP veio e quebrou isso e disse o seguinte, olha, eu vou empoderar você para investir e você vai ter mais clareza sobre gerando educação. Voltando para o nosso roadmap aqui. O que acontece é que é o seguinte, se você tem o papel de ser uma empresa de tecnologia, de educação e de comunicação, talvez você não tenha todos os recursos lá dentro para fazer. Ou você está dedicado a fazer o core business do seu negócio andar. Aí a Max Persson se posiciona. Então vamos dar um exemplo prático. Vamos ilustrar aqui. Vamos. Eu tenho uma empresa X. Do quê? Vai, você pode falar. Ela faz o quê? Pode escolher a minha Não, ou a empresa que me contrata? A empresa que te contrata. Cara, pode ser uma empresa de loja de calçado. Pronto, então o core business dela é vender calçado. Ok. Mas você disse que ela tem que ser uma empresa de educação, ela tem que ser uma empresa de mídia, ela tem que ser uma empresa de tecnologia. E aí é onde entra você fazendo isso por ela. Exato. Como? Quais são os braços? É uma empresa hipotética. Exato. Quais são a parte que ele pode terceirizar com a gente? O que demanda tecnologia para a comunicação, a gente consegue prover. A educação, inevitavelmente, vai ficar com ele. O que pode ser feito através do que a gente tem ou o que tem no mercado, ele consumir os recursos aí para poder entregar o conteúdo. Mas vamos ser bem didáticos mesmo. Então vamos lá. Educação. O que é educação? O cara vai ter que falar, olha, você sabia os tipos de calçado para você fazer caminhada? Eu tenho um case aqui que pode te ajudar. Então vamos lá. Vou te falar, esse é um exemplo que você citou. Eu passei por uma loja e não necessariamente comprei. Fui abordado por um vendedor que perguntou, e aí, Júlio, tudo bem? Como é que você tá? Legal. O que você está procurando? Você faz esporte ou não? E essa informação que ele coleta e registra faz com que o braço de tecnologia é onde ele está fazendo. Entendi. E a tecnologia, gente, é uma coisa simples, tá? É o próprio smartphone dele com um formulário web normal. Você está me dizendo que se você responder para ele que não joga futebol, mas que você faz um crossfit, a entrega do produto vai ser mais assertiva. O produto que ele vai te tentar vender ou te apresentar vai ser mais assertivo. Não vai te tentar vender uma chuteira, por exemplo. Exato. Legal. Lembra do toda a relação começa com contato? Sim. Você pode ser o meu cliente ideal, você pode ter orçamento para comprar o produto que eu vendo, mas talvez você não esteja no momento. Se eu usei essa oportunidade de contato que eu tive para registrar sua preferência, interesse e como falar contigo, eu posso ter jornada. O que eu chamo de jornada, gente? Algo que acontece com um tempo determinado por mais de um canal e mais de uma etapa. Isso é uma jornada. Então eu posso construir jornadas específicas de comunicação que fazem sentido para o momento de vida do meu cliente. Olha a sincronicidade pintando aí, gente. De novo! Por quê? Porque naquele momento talvez não faça sentido para ele. Certo. Mas se eu capturei o contato dele e me mantenho comunicando em algum daqueles touch points... Pontos de contato. Um daqueles momentos que eu apareço para ele na vida dele, pode ser que eu provoque o interesse. A omnicanalidade está presente aí. Se eu usei esses pontos de contato para estimular ele, eu posso usar um básico, um SMS, com um link que leva ele para um chatbot. E conversa com o vendedor. E conversa... Vou dar um exemplo. Eu tava, final de semana passado, fui caçar. E tô lá caçando e tô andando, cara. A gente andou 2 horas no mato, fechado, e a gente tropou com 2 cobras. E aí todo mundo com bota até aqui em cima e eu com a tênis de trilha e tal, só que mais baixo. Rapaz, eu cheguei na hora em casa, botei no YouTube e fui pesquisar sobre bota pra caçada. E achei
Aí o cara tem um canal onde ele educa. Aí entra o ponto, ó, educa. Ah, mas o canal é no YouTube. Mídia, tecnologia. E eu comecei a pesquisar. O cara tem um vídeo falando de todas as botas, que é impermeável, que é não sei o que o solado é resistente. Cara, tudo que você imaginar. Eu consumi todo esse conteúdo. Você saberia o que comprar sem isso? Não saberia o que comprar. Você sabia que você queria encapar a canela, né? Hoje eu tinha um problema. Eu não queria ser picado pela cobra. Entendeu? Era o surucucu, o guia lá de caça que falou. Ó, essa é a espécie tal, venenosa. Eu falei, caramba, eu quero me proteger. Eles estão todos protegidos ou não? E aí consumi o conteúdo no YouTube. A empresa do cara, bacana. Entrei no site deles, fui atrás. Daqui um dia eu tô com a bota chegando pelo correio. Olha que loucura isso que você tá falando. Tem tudo a ver. Mas você tem necessidade de usar bota ou neste momento você tá fazendo uma atividade? Neste momento, cara. Então você acabou de apontar a sincronicidade. Total. Sua preferência de compra é editada pelo momento de vida. Total. Acabou de validar com o seu comportamento o que a teoria lá do Walter Longo apontou no livro. Olha que aula, cara. Eu faço isso sem saber esses termos todos. Exato, pô. Nós, normalmente, Júlio, não temos consciência. Que e aí é o demais. ponto que eu quero falar aqui. Por que uma empresa, já que nós estamos fazendo um grande merchan, e eu estou tendo a oportunidade de abrir o que a Max Persson faz, de falar do nosso Não, você está dando uma grande aqui, aula aqui. Pode ser. E aí o nosso papel é o seguinte, eu te ajudo a usar esse ativo importante que é a atenção do seu cliente de maneira mais inteligente, dinâmica e contextualizada para que o que interessa, que é ter a atenção dele quando você quiser falar, possa acontecer de maneira dinâmica. Outro ponto, aquele velho pós-venda que acontecia na mão apenas do vendedor, já não acontece mais porque as pessoas ou estão ocupadas com muitas atividades ou porque é ineficiente ser feito pelo humano. Certo. Porque é difícil É eu muita sincronizar coisa. o tempo de duas pessoas. Eu dependo que o meu vendedor apanhe um telefone, ligue para alguém, o modelo é mal feito, não é legal, enfim. Foi provado que não é a melhor verdade, opção. Principalmente no seguinte, negócio de varejo de baixo ticket, é inviável fazer isso. Não. Porém, E precisa acontecer. Tem uma grande construtora aí ligando todo dia pra todo mundo querendo vender terreno novo, loteamento. Ninguém aguenta mais. Você pega birra. Eu tô falando, tô abafando aqui. Eu recebi 3 vezes num dia a ligação, é que eles compartilharam uma lista para todo mundo e todos sem separar. Então cada um recebe de 3 a 5 ligações, que é baseado no número de consultores. E aí, lembra da história que eu falei que baseado no momento de vida que as pessoas compram? Algumas dessas pessoas para quem eles ligam, no seu caso, por exemplo, pode até ter orçamento e tal, mas não está no seu radar agora comprar. E ele nunca coletou informação sobre interesse. Sobre saber, é verdade. Ele só quer vender. Então ele está indo por tentativa e erro. Total. E ok se para ele o custo de empreender uma ação dessa de execução, tempo, mão de obra e canal e desgaste com o potencial cliente, tá tudo bem. Se sim, ele vai seguir fazendo. Estratégia dele. Legal. E aí, voltando para a nossa questão da omnicanalidade, da contextualização, nosso papel hoje é o seguinte, se você é uma empresa que precisa exercer atividade de educação, de tecnologia e de comunicação, talvez você não tenha todos esses recursos humanos e tecnológicos aí dentro. Nosso papel é te ajudar a botar isso para rodar de uma maneira que faça sentido. Eu tive ontem uma reunião com um consultor da área de saúde da Bahia, que nos pediu ajuda exatamente para isso. Ele está dando uma consultoria para um hospital aqui da cidade. E o papel dele é conseguir medir qual a percepção da experiência que a pessoa tem depois que passou por um procedimento no hospital. Certo. E aí o nosso desafio com ele é conseguir isolar os diversos pontos de contato que um cliente ou um paciente tem. Tá? Pode ser que ele tenha tido uma consulta, pode ser que ele tenha tido uma cirurgia eletiva, pode ser que ele tenha feito um exame. E aí ele precisa isolar essas experiências para poder medir individualmente. Para saber a satisfação ponto a ponto. Exato. Não uma satisfação geral. Exato, porque às vezes o cara só não gosta da fachada, ou não gosta ou porque não teve vaga para estacionar. Sim. Aí eu qualifico o hospital inteiro por conta do estacionamento. Sendo que você sabendo que o que pega é o estacionamento, você pode ser mais canaliza o seu recurso para melhorar aquilo. Eu diria que você pode ser mais cirúrgico no caso do hospital. Olha o trocadilho aí, hein? Você pode ser mais cirúrgico no caso do Dimar, hospital. a gente falou muito, cara, sobre tecnologia, muito termo em inglês, mas eu queria agora falar um termo em português que é muito importante e é tradição aqui no nosso programa. Manda. Sucesso pra você, o que que é? Ou já pra não fugir um pouco do inglês, success for you. Success is... What it means. Eu vou emprestar aqui, tá, um conceito que não é meu, tá? E ele diz basicamente o seguinte: sucesso é o alcance progressivo de um ideal de valor. Confesso para vocês que durante um bom tempo... Bonita essa explicação, vamos lá. É Earl Nightingale. Se você tiver curiosidade, procura O Mais Estranho Segredo do Mundo no YouTube. É um vídeo do Earl Nightingale que fala sobre isso.
A frase dele sobre sucesso é o alcance progressivo de um ideal de valor. Se você é um gari e você escolheu ser gari, você se sente satisfeito sendo gari, você tem sucesso. Na minha opinião, o ponto de conflito em relação ao sucesso eu não tenho muita clareza do que eu quero, eu vou em várias frentes ao mesmo tempo e acabo não avançando em nenhuma, e aí parece que eu não tenho sucesso na minha vida porque eu também não determinei o que era. Eu medi sucesso às vezes somente por um extrato na conta, ou porque eu olhei para alguém e parecia que aquilo é um sucesso que serviria para mim. Porém, eu ignoro algumas coisas. Primeiro, se é realmente aquilo para mim e eu não estou olhando para a jornada. Por isso que o Earl Nightingale diz que é o alcance progressivo de um ideal de valor. O que é progressivo? É você escolher uma direção e gradativamente em relação e direção a esse ponto. Não quer dizer onde você chega, é o caminho que você percorre. Até mesmo porque muitas pessoas pulam tudo isso, sei lá, ganha na Mega Sena. E não necessariamente... Desculpa, não é e perde tudo ou não está preparado porque não teve aquela jornada progressiva. Foi da noite pro dia. E ele não foi educado, Júlio, mentalmente. Aí eu vou falar aqui, então vamos entrar na parte mais holística, filosófica da nossa conversa, que é assim, a gente não é educado para o autoconhecimento. Autoconhecimento não tem nada a ver com algo muito abstrato, tem a ver com o seguinte: como eu funciono, de onde eu venho, o que era conversado na minha casa, para eu poder formar um modelo do que é bom para mim. Por não ter sido educado para pensar desse jeito, eu fico tentando copiar modelo ou algo de alguém e não se encaixa no meu formato. Sim. Porque eu tenho toda uma história de vida ali diferente, que formou o meu caráter, que é o meio onde eu vivo e que aquilo não encaixa. Então, vou emprestar de novo a fala do Earl Nightingale lá para dizer o seguinte: se contaram para mim que, cara, você precisa gostar da jornada. Exemplo, para quem faz aqui atividade física, qualquer tipo, não é sobre o peso que você quer ter, você ter satisfação em todos os dias, cuidar mais de você. Legal. Porque senão você não vai se manter fazendo. É a história do quero ter mais dinheiro. O dinheiro parece coisa filosófica. Você olha para o Flávio Augusto falando uma frase: o dinheiro é consequência. E você acha que ele está sendo snob porque ele já é bilionário. Não! Ele não abriu a primeira escola pautada no dinheiro. Não abriu a primeira escola. Porque senão ele não ia dizer o seguinte: enquanto eu não bater bilhão, eu não paro. Ele nem almejava ser bilionário. Ele vendia relógio. Quando ele vendia relógio, eu dizia para você que era o motivo disso aí, de querer fazer uma grana ali diferente do trabalho para sobreviver. A motivação ideal dele, como ele já contou várias vezes aí, nos pontos de inflexão, era primeiro ser autônomo, trabalhar para si. Sim. Depois ele entendeu que educação era uma necessidade, porque as pessoas, através da educação, no caso dele, a educação do inglês, acessam uma condição de vida melhor ou mais informação e poderiam gerar uma transformação. Mas eu estou me estendendo para responder o que era sucesso. Você perguntou o que era, eu vou só repetir dizendo o seguinte: alcance progressivo do ideal de valor. Se você olhar para dentro e pensar nas coisas que são realmente importantes para você, talvez você tenha um direcionamento que te leve a ter sucesso, porque você vai se manter fazendo isso. Vou fechar com a seguinte história. A gente diz que quer dinheiro. Não, eu diria que dinheiro é passaporte. Se eu pegasse agora aqui R$100, a figura de linguagem, tá, gente? E desse para você, o que você faz com esse dinheiro? Provavelmente, imediatamente, você vai trocar por uma outra coisa. Então não é o dinheiro que você quer. Sim. Você quer a transformação e a liberdade que o dinheiro te dá. Demais. Talvez você troque por comida, por algo, por um carro, por uma casa, experiência. Mas você quer o que ele te dá. Então, isso faz a gente pensar o seguinte: será que é dinheiro mesmo que eu quero? O que me satisfaz e realiza talvez seja a segurança. E se eu puder fazer alguma coisa que me dê isso, ou que me dê conforto, e que não necessariamente está concentrado no dinheiro. O dinheiro é sem hipocrisia aqui, tá? Nós estamos num podcast que fala sobre uma empresa que te ajuda a resolver gestão financeira, sobre empreendedorismo, sobre uso inteligente e eficiente do dinheiro, entendeu? Quando você, eu inevitavelmente vou ter que citar isso, antecipa e aplica, você está fazendo o dinheiro se movimentar para poder resolver um problema e para poder ajudar você no alcance progressivo desse ideal de valor. Só que não é o dinheiro mesmo em si. Então eu concentraria em sucesso baseado no que realmente importa para mim, olhando para quem eu sou. Demais. Cara, eu preciso encerrar. O papo foi excelente, você terminou com chave de ouro de verdade. Eu acho que esse conceito é muito legal e cabe a gente aqui ficar fazendo esse exercício de ver se a nossa jornada está sendo realmente satisfatória. Queria te presentear, cara, com uma obra de arte. Eu não ia te dar, mas você já botou água, já tomou, agora leva também essa caneca. Pega essa estratégia. Quando botou essa caneca aqui, babei nela. E é isso. Porque depois aí. que eu babei nela, ninguém mais toma. É isso aí. Obrigado, cara, por estar fazendo parte dessa temporada 2021 aí do Papo à Vista. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Cara,
Esqueci de dar um recado, velho. A Aline vai me matar. A Aline vai me matar. Manda ver. Bom, galera, é o seguinte, pra você que não conhece ainda o sistema de assinatura de SIC Bartão, você paga R$250 por mês, pelo menos é o valor aqui no começo de 2021. Não sei quando você vai estar assistindo se vai ser ainda esse valor. E você troca a obra de arte na sua casa, na sua empresa, no seu escritório, a cada 2 meses, e eles fazem a curadoria pra você não se preocupa com nada. E o nosso estúdio, que não é besta nem nada, tem uma obra de arte, essa aqui é do Cobra. Pesquisa quem é o Cobra, para você ver o nível de obra que tá aqui. O nosso estúdio tem uma obra de arte em cada episódio, não é à toa. É porque a gente faz essa assinatura. Chama Museu pela Cidade, de SIC Bartão. Ficou bonito? Show. Pronto. Fiz o meu merchan.